Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Hoje eu venho aqui, por meio dessa gravação, apresentar para vocês o resultado de nossa iniciação científica intitulada Plágio na Graduação, Concepções dos Alunos, Implicações e Estratégias de Combate na Produção Acadêmica. Essa iniciação científica ela é fruto de minha autoria, Vinícius Pedroso Lima, e também de minha orientadora, Luciana Oliveira. Para que a gente possa introduzir o tema, primeiro a gente tem que denominar o que a gente está tratando como plágio. Plágio, a gente está caracterizando como toda aquela apropriação que ela é indevida do conhecimento que outrora foi produzido, aonde esse conhecimento ele foi apropriado, ele foi replicado, seja de maneira literal ou parcial, sem aquele referencial adequado. E diante da nossa hipótese, trata-se de quê? Parte desse plágio, ele muito se deve ao desconhecimento desses acadêmicos sobre o que se trata o plágio de maneira geral e também aos seus subtipos. Dando prosseguimento, dentre os principais tópicos, que carecem de conhecimento, se trata tanto da Lei 9.610, vigente no Brasil desde 1988, e também do desconhecimento acerca da legislação que surge em meio à rotina de produção acadêmica, onde a gente percebe um movimento, segundo Satur, de alta produção acadêmica em detrimento da qualidade metodológica desses estudos. Dentre os objetivos da nossa pesquisa, destaca-se analisar o nível de conhecimento desses alunos e quais são essas motivações que estão por trás desse comportamento de plagiar. Dentro dos objetivos específicos, por meio de questionários e mediante autorização, tanto por livre consentimento desses alunos e também dos coordenadores de curso, com a explanação desses questionários de maneira online e também abordando durante, o período ali da instituição onde eles estudam, a gente conseguiu fazer toda essa coleta de dados e, posteriormente, utilizar de uma intervenção presencial por meio de palestra educativa, onde a gente trouxe a temática e também distribuiu folders para esses alunos e, posteriormente, reaplicando este questionário informativo para que a gente pudesse fazer uma comparação entre as amostras. Diante da metodologia, é importante ressaltar que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme o código vigente no slide. Essa pesquisa também se caracterizou com fins exploratórios, como meio de pesquisa de campo e abordagem quantitativa. A coleta de dados foi toda realizada via Forms, contendo aí uma amostra de 208 alunos, dos cursos noturnos da instituição, envolvendo pedagogia, direito, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Todos ingressantes do primeiro até 10º período de 2022/2. O questionário ele contém 4 questões abertas e 7 questões fechadas, onde pega tanto aspectos gerais da temática plágio quanto questões específicas que buscam não só entender se esse aluno conhece os subtipos do plágio, mas também quais são os principais motivos e situações sociais da vida desse aluno que leva ele a ter uma prática indevida da sua produção acadêmica. Todos os dados foram compilados e apresentados na forma de gráficos analisados. É muito importante ressaltar, diante dos nossos resultados, que apenas 52% da amostra foi previamente calculada. Por quê? A gente teve uma baixa aderência, era previsto 400 alunos, mas toda a maneira, do preenchimento do questionário, toda a insistência e a baixa adesão dificultou que a gente alcançasse esse número previsto. O mesmo também se deve à baixa significância estatística durante a palestra, também devido ao período de aulas e talvez por não ser uma temática de tanto interesse global por parte da instituição.
houve uma baixa adesão, não gerando uma significância estatística para que a gente pudesse comparar os dois grupos amostrais. Segue abaixo, né, os gráficos produzidos. Eu vou dar um panorama geral de todos esses resultados, esses gráficos que a gente conseguiu levantar em cima desse público amostral, dentro do tempo estipulado para a nossa apresentação. Iniciando sobre o que é plágio e quais são os tipos de plágio. A gente viu que 98%, pelo menos uma ideia geral, possuía, e também 68% não possuía acerca dos subtipos de cada um. Dentro dos resultados, no que tange as consequências do plágio, 52%, né, das pessoas alegam conhecer quais são as possíveis consequências e 34% alegaram conhecer parcialmente. Acerca das ferramentas que auxiliam na detecção do plágio, a gente viu que 36% detinham, né, esse conhecimento e 38% somente obteve conhecimento por comentários de terceiros ou de forma supérflua, às vezes indicado por algum docente. No que tange, né, com que frequência esses alunos registravam ou anotavam as fontes, caso o futuro fosse necessário, 59% foi um dado muito importante, apontou que somente para trabalhos nos quais eles julgam de maior importância, seja devido a notas, seja devido à publicação e outros demais. Também é importante ressaltar que acerca do conhecimento sobre plataformas de detecção como Plagioscan, Uncurrent, Plagio.pt, 30% avisaram que têm um certo conhecimento, mas que nunca utilizaram. 26% falaram que não, mas conhecem ou já pelo menos já ouviram falar sobre. Quando questionado se em algum momento você já plagiou algum trabalho de forma literal, né, de fato aquela cópia por completo, 52% apontou que nunca, mas 23% apontaram que somente para trabalhos manuais em sala de aula ou algumas vezes. Em alguma ocasião você já praticou autoplágio? Quando questionado isso aos alunos e informados sobre o que era, 41% falou que nunca praticou, mas também não o conhecia. No que diz respeito à autoria fantasma, 53%, quando informados sobre e questionados se já praticaram, apontaram que nunca praticaram, mas que também não a conheciam. Em algum momento, você já colheu prejuízo, né, com o plágio? 34% apontou que não, mas que já presenciaram outras pessoas que sim. No caso, né, se positivo, em caso de plágio acadêmico, qual a principal causa que você mais atribui ao seu erro? Quase, né, superior à metade, né, da amostra apontou mais para a ausência de tempo derivada de excessos de trabalho extracurriculares, família, problemas pessoais e demais tarefas que ocupam seu tempo além da jornada acadêmica. Pós-intervenção, né, como comentado anteriormente, devido à baixa significância estatística, eu irei dar também aqui um panorama geral sobre o que as pessoas responderam após a nossa palestra e entrega de folders informativos sobre o plágio acadêmico e seus subtipos. A gente pode ver que houve, né, uma crescente sobre o conhecimento do que é plágio e as pessoas também especificaram de forma manuscrita, como questão aberta, de forma mais detalhada o que se trata do plágio e também seus subtipos. Acerca das consequências, aumentou significativamente o nível de conhecimento sobre as consequências do plágio. Acerca das ferramentas também, em 80%. Com que frequência você anota as referências quando necessário? Ainda manteve-se por volta de 38% somente para trabalhos nos quais eles julgam mais importantes. E no caso do conhecimento acerca das plataformas de detecção, 50% houve um ganho significativo. Quando questionados se já plagiaram de forma literal, 62% da amostra nunca plagiou, a amostra no qual estava em intervenção. E você já praticou autoplágio? 63% não, mas ainda até um presente momento ou desconhecia. Você já praticou aquilo que conhecido como autoria fantasma, apontaram que também não, e também até, né, o momento da apresentação, eles também desconheciam.
E se em algum momento você já colheu prejuízos com o uso indevido de referências, é, ainda apontaram 56% que não, mas já presenciaram outras pessoas que sim. E no caso, se positivo, né, em caso de plágio, o principal fator, o pessoal que passou, né, pela intervenção, apontaram como também ausência de tempo e excesso de trabalhos extracurriculares, família e outras demandas sociais. Como conclusão do nosso estudo, a gente percebeu que foi possível alcançar de forma considerável uma melhor interpretação sobre o que passa na cabeça desses alunos quando se trata da temática plágio e suas consequências. E isso abre espaço para que traga também uma discussão mais social e mais comportamental sobre esse fenômeno que é tão complexo, não só através do plágio, mas também através do uso, né, de inteligências artificiais para que a gente possa analisar quais são essas contingências que estão em volta da nossa produção acadêmica e que a gente consiga trazer o máximo de qualidade metodológica e segurança para esses alunos possível. Essas são nossas referências e eu agradeço imensamente pela atenção de vocês e toda a oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa jornada internacional de iniciação científica. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.